de Deus que está em San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, vou ler de versículo 1 ao versículo 14. Habla Jesús el camino al Padre. Diz assim a palavra del Senhor. No se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también podéis estar. E sabeis aonde vou, e sabeis el camino. Le dijo Tomás, Senhor, não sabemos aonde vas. Como, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis também a mí, a mi Padre, conoceríais e desde agora le conoceréis e le habéis visto. Felipe le dijo, Senhor, muéstranos el Padre e nos basta. Jesús le dijo, tanto tempo hace que estou com vosotros e não me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues, dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De outra maneira, creedme por las mismas obras. De certo os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún maiores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pediréis al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. E algo pedireis em meu nome, eu lo haré. Senhor Deus Padre Santo, Deus de poder, toda a glória e toda a honra, Senhor Deus, é para ti. Senhor Deus, eu quero me quedar muito, pero muito pequeno, Senhor Deus. Que não seas de mim, ó Senhor Deus, pero que seas tu palavra. Que seja, Senhor Deus, tu voz, ó Senhor Deus, chegando, Senhor Deus, em cada coração, em cada entendimento. Trabalha, Senhor Deus, primeiro em minha vida e trabalha, Senhor Deus, na vida de los demás. Ajuda-nos, ó Padre Santo, para que o Evangelho chegue a toda a criatura, Senhor Deus, a todos os necessitados, ó Senhor Deus. Eu me pongo como primeiro de la cola, ó Padre Santo, porque necessito de tu palavra. E já te damos graças, ó Senhor Deus, por todo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Muito bem, estamos falando de um passagem de Jesus Cristo, quando Juan está falando aqui, ponendo em contexto uma experiência, um passagem de Jesus Cristo, junto com seus apóstolos. Né? E hoje vamos falar a respeito de caminhar com Deus, a respeito de relacionamento. Porque é isto que Deus está tratando neste versículo. Aquele que camina com Deus, reconhece o Senhor. Aquele que está com Ele, aquele que tem relacionamento com nós. O difícil é querer conhecer sem ter relacionamento. Nós casamos, não? Primeiro conhecemos, não? Um homem conhece uma chica conhece um homem, empiezam ali os dois, se quedam novios e vão ali tendo um tempo para poder ir a um matrimônio. Ou seja, tem que ter relacionamento. Eles têm que caminhar juntos, ir à igreja juntos, não? Buscar estar juntos, conhecer a família de um, conhecer a família de outro, antes de casar, antes do matrimônio. Hoje, às vezes, muita gente faz ao revés, não? Primeiro casa para depois querer conhecer a família. Aí já é tarde. Não? Ou casa para querer conhecer o noivo, já é tarde. Não? Então você primeiro conhece, primeiro tem um relacionamento, primeiro esteja ali lado a lado, primeiro esteja junto, para depois sim poder casar, ter as bodas com o Senhor. Então é necessário nós ter este relacionamento com o Senhor. E caminhar com Deus não é fácil, caminhar com Deus é difícil. Há gente que camina, ou porque as coisas estão bem, e só não consegue caminhar com o Senhor porque as coisas vão bem.
Porque o dia que as coisas não vão bem, não querem mais caminhar com o Senhor, porque vai dizer que Deus não está comigo, Deus não é aquele Deus que cuida, não é aquele Deus que tem amor, porque se tinha amor não me permitia passar por lo que eu estou passando. Enfim, há que tomar cuidado. Há outros que aceitam Jesus e começam a ter relacionamento com Deus na hora das tempestades, na hora das dificuldades. Oh, Senhor, me quita, Senhor Deus, desta tempestade. Oh, Senhor Deus, esteja aqui em nosso barco junto com nós outros. Vamos caminhar juntos, porque a vida está difícil caminhar solo. Esteja comigo. E na hora que as coisas vão bem, a pessoa não quer mais. Não quer estar mais. E vemos aqui que, neste contexto de Jesus, o caminho ao Padre, vemos aqui que Jesus é muito claro que há esta necessidade de um relacionamento com Ele para poder reconhecer o Padre em Ele. Ele é muito claro, porque muitas vezes queremos estar com a pessoa, não? Que diz que é de Deus. Sou de Deus, está com a pessoa. Pero tu não reconheces, tu não vês o Espírito de Deus, tu não vês o fruto, tu não vês as obras em la pessoa. Então, há que estar atento, há que estar preparado para um relacionamento. Às vezes temos relacionamentos equivocados. E isto destrói nossas vidas, nos quita da presença do Senhor. Então temos que tomar muito cuidado quando vamos ter este relacionamento com o Senhor. Bueno, as tempestades, elas aparecem de repente. As tempestades, não? Como vemos aqui no texto bíblico, as tempestades muitas vezes aparecem de repente e temos que buscar algo. Pero quando vem uma tempestade, não depende mais de nossas forças, nem de nossos conhecimentos. Chega uma hora quando a tempestade é muito forte, temos que ter um bom relacionamento com Deus para saber o que temos que fazer. Porque senão não conseguimos confiar em Ele, Senhor. Pero agora, o que Jesus oferece a nós é ter um relacionamento constante. É conhecer ao Padre em Jesus de maneira constante. Não é só na hora que as coisas estão boas, tampouco quando as coisas estão malas. É estar com Jesus, ter um relacionamento todo o tempo. E relacionamento é com o Senhor. É buscar o Senhor a todo tempo, aprender com Ele, a caminhar com Ele. E não é fácil caminhar com o Senhor. Não vai dizer que é fácil, que não é. Sabe por quê? Porque Satanás atenta, porque Satanás põe platos. E se não temos confiança em el Senhor, pensamos que às vezes o que aparece diante de nós é de Deus e não é. Então devemos estar atentos. Como? Primeiramente, estude a palavra. Pastor, não tenho tempo, não tenho tempo. Vale, aí te pergunto. O que me perguntavam quando eu estava na universidade, quando dizíamos que não tínhamos tempo para estudar, o mesmo pergunto a vocês. Que hace de la meia-noite às 6 da manhã? Aproveita para ler a Bíblia. Senhor Deus, me prepara meia hora, me prepara uma horita, Senhor, para que eu possa ler. Ler em el metro está tão fácil, não? As informações, não? Para caminhar com... Não? Está tão fácil. Não? Quando vai comer ali, vai lendo a Bíblia, vai aprendendo, reflexiona a respeito, vai buscando relacionamento. É importante ter este relacionamento com o Senhor. Porque quando temos que tomar uma decisão, vamos tomar uma decisão sendo direcionado por el Senhor. E não mais por minha própria vontade. Vou tomar uma decisão, ¿por quê? Porque tenho uma relação com Deus e já sei o que tenho que fazer. ¿Sabe quando passa isto, amados? Por exemplo, na vida profissional. Quando estamos aí trabalhando, temos nosso jefe, o que vamos fazer? Ter um relacionamento com o jefe. Aquele que não tem relacionamento com o jefe não consegue nem promoção. Por quê? Porque ele tem que te conhecer. Ele tem que confiar em ti, ele tem que ver que tu haces realmente aquilo que ele está pedindo para ser. E tu não vas ser aquilo que tu crees que és, tu vas ser aquilo que a empresa necessita, que ele está responsável por todo, é um relacionamento.
O que é um relacionamento em família? É quando há um acordo entre marido e mulher e temos um acordo e vivimos um relacionamento que tudo o que hacemos juntos. Por quê? Porque na hora que tenho que tomar uma decisão, eu sei como tomar, porque sei como minha mulher pensa, eu sei o que ela quer e eu vou fazer algo que não vai entristecê-la. Então, isso é importante. Um professor e um aluno. O que é que o aluno tem que fazer? Estar junto, ter um relacionamento com o professor, entender aquilo que o professor quer. O grande problema é que o aluno se queda ali sentado na última silla, o professor passa o que tem que passar, ele corre suas coisas e vai. O aluno que tem relacionamento, quando termina a classe, ele vai conversar com o professor. Eu sempre hago isso e me quedo ali na espera. Por quê? Porque há que ter relacionamento. Quero saber o porquê de tudo isso. Quero conhecer tudo isso. É necessário que o aluno conozca. Nós somos o aluno de Jesus Cristo. Somos discípulos de Jesus. E temos que conhecer, saber o que realmente Jesus quer de cada um de nós. Pero para isso temos que caminhar com Ele. Não é só ler a palavra. Está bem, já está no quadro, já está, vou para casa. Corro meu material, vou para casa. Não. Agora quero falar com o professor. Agora quero falar com Jesus. Agora quero ter intimidade com Ele. Porque eu estou conhecendo a palavra, estou entendendo. Eu sei que eu tenho que estar muito cerca dele para poder ver o Padre, para poder ter este relacionamento, ter esta comunicação com o Padre. Tenho que me acercar a Jesus. E como vou me acercar a Jesus se tampouco quero ler a palavra? Ou se leio a palavra, não quero viver a palavra? É difícil. É necessário. É necessário ter um relacionamento, pôr em prática tudo aquilo que estamos aprendendo com o Senhor. Por isso estamos aqui. Estamos aqui, já somos salvos, agora estamos atrás de nossas vitórias terrenais, de nossas bendições. Queremos que Deus opere milagre em nossas vidas, queremos que Deus nos direcione aquilo que Ele quer que nós façamos. Mas para isso temos que ter uma relação com Ele, um relacionamento. Temos que caminhar com Jesus. Isso é importante. Os discípulos, para poder fazer todo o que faziam, tiveram que caminhar os 3 anos com Jesus. Tiveram que ter uma caminhada com Jesus. Tiveram que aprender. E muitas vezes, amados, aprender a ser parte, errar, falhar. Por quê? Porque perfeito é só o Senhor. Mas Ele está para nos ensinar. Então, quero dizer que não há que ter medo de ter um relacionamento com o Senhor. Não há que ter medo de ter um encontro verdadeiro com o Senhor, de fazer a vontade dele, por mais que vá contra todo aquilo que a humanidade está ensinando. Por quê? Porque o mais importante é Deus que está contigo. Isto é o que devemos fazer. Juan, capítulo 4, de versículo 23, diz que os verdadeiros adoradores adoram ao Padre em espírito e em verdade. Como vou amar ao Padre em espírito e em verdade se não tenho um relacionamento com Ele? Como posso dizer que eu sou um verdadeiro adorador, amados? Pensa. Como tu hijo pode dizer para ti que te ama, te quer, está contigo? Padre, conta comigo. Se cada vez que tu chama a Ele, Ele nunca está disposto para estar contigo. Não está disposto para conversar. Só pide, mas não está disposto. Dizer assim, vamos fazer compras. Padre, não pode. Vamos ali, vamos fazer uma comida juntos hoje, vamos preparar uma cena. Padre, hoje não puedo. Isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento de padre e hijo. Para ter relacionamento, há que estar mesmo contra a minha vontade. Não és o que quero, mas papá, és o que tu queres? Te agrada isto? Então vamos. Vamos fazer esta comida. Vamos estar juntos. Vamos fazer aquilo que te agrada. Vamos, Senhor Deus, eu estou contigo. Então, para ser adorador, para poder adorar, em espírito e em verdade,
Temos que estar nesta comunicação. Nosso espírito tem que estar comunicado com o Espírito Santo de Deus. E esta comunicação nos hace nos manter com este relacionamento com o Senhor. Em Hebreus capítulo 13, versículo 6, diz que o Senhor é mi ajudador. Ele quer te ajudar, mas para te ajudar, tu tens que ter um relacionamento com Ele. Ele quer te ajudar. Eu sei que tu vem aqui com problema. Eu sei que tem problema. Eu sei que tem algo para resolver. Eu sei que sim. Porque o Espírito Santo de Deus mostra que tem um problema. Pero para esto, há que ter um relacionamento para que Ele pueda te ajudar, para que Ele pueda cambiar esta situação. E eu sei, amados, que Ele vai cambiar, porque Ele já cambiou tanto minha vida, cambiou tanto minha situação, que sei que cambiará a tua. Eu sei que vai te dar vitória, eu sei que vai romper todas estas cadeias do inferno, todos esses impedimentos em tua vida, e te dará vitória completa em nome de Jesus, porque aquilo que Ele disse, Ele não volve atrás. Aquilo na palavra do Senhor, Ele não volve atrás. Suas palavras não volvem vazias, volvem com poder, volvem com unção, volvem com transformação em vossas vidas. O relacionamento com Deus, amados, tem a ver com esta reconciliação. Nós perdemos esta relação com Deus, esse relacionamento com Deus, com o pecado de Adão. Perdemos esse relacionamento. Pero a palavra de Deus, o Antigo Testamento, vem nos ensinar que podemos volver a este relacionamento com o Senhor. Porque o homem solo não pode ter salvação. El hombre solo no puede conseguir ser salvo. Hay la necesidad de esta muerte vicaria de Jesucristo. Es Él que nos trae la comunión y la salvación en Cristo. Es en Él que podemos estar y tener esta relación, este relacionamiento. Y es en este relacionamiento que es que nos trae victoria. É que nos traz a reconciliação. Porque o momento, amados, eu sempre hablo isto. Temos que, quando aceitamos Jesucristo, temos que ver realmente o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia nos ensina que temos que ter Jesucristo como Senhor e Salvador. E se temos Jesucristo como Senhor e Salvador, temos que estar atento a que é ter Jesus como Senhor e ter Ele como Salvador, senão não temos. Vamos para a igreja sem salvação. Ter Jesus como Salvador é a hora que reconhecemos Ele. Eu reconozco esse Jesucristo, é o Messias, é o prometido, Ele morreu naquela cruz do Calvário e é Ele que vai me dar a salvação. Pero há necessidade de ter Ele como Senhor. E este é algo muito sério, porque isto faz parte da salvação. Porque eu declaro com minha própria boca que Jesucristo é o Senhor. Jesucristo é o Senhor. Jesucristo é meu Senhor. Então, se Ele é meu Senhor, eu tenho que estar em obediência a Ele. Se Ele é meu Senhor, eu tenho que estar em obediência a Ele. Eu tenho que mostrar que realmente estou em la vontade do Senhor. Mostrar que realmente sou salvo. Porque obras não salvam. As obras não vão levar a nada para o céu. Mas vai mostrar que somos separados por el Senhor. Vai mostrar que pertencemos a Ele. Então, se há necessidade deste relacionamento, há necessidade de aceitar a Jesucristo, há necessidade de uma entrega. Podemos ver aqui pessoas que caminharam com Deus. Eu apontei algumas pessoas aqui, só para poder tratar, para poder entender um pouco a respeito. Primeiro, Enoque, separei aqui Enoque, que está em Gênesis capítulo 5, versículo 22, que habla desta vida profunda em comunhão com o Senhor.
Mostra esse caminhar com Deus que devemos aprender com Enoque. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, habla que por fé Enoque foi transposto para não ver morte. E não foi hallado porque lo transpuso Deus. E antes que fosse transposto, tuvo testemunho de haver agradado a Deus. Por quê? Porque caminhava com o Senhor. Porque caminhava com o Senhor. Quer ter vitória, agrada a Deus. Quer ter vitória, obedeça ao Senhor. Ai, pastor, tenho tanta dificuldade para amar aquele irmão. Deixa-me dizer uma coisa, já foi dito aqui várias vezes. Amar, tu não tens eleição. Não é tu coração. Amar a pessoa é obediência ao Senhor. Amar a Deus é mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao prójimo sobre si mesmo. É obedecer ao Senhor. Só conseguimos obedecer ao Senhor quando temos relacionamento, quando caminhamos com o Senhor. Porque vamos aprendendo. Eu não amo o Senhor, mas quero estar a tu lado. Bueno, Senhor Deus, agora já estou entendendo um pouquinho o que quer dizer. Bueno, um pouco eu cedo um pouco. Bueno, agora sim, Senhor Deus, eu creio que estou entendendo o que quer dizer, Senhor Deus. Oh, Padre Santo, tu has transformado meu coração, que ama aquele irmão, Senhor. Amo, Senhor Deus, aquelas pessoas. Eu amo nas almas, Senhor Deus, como tu amas. Aprendi a amar. Porque chegou nisto relacionamento. E é isto que Jesus nos ensina em São João capítulo 14, de versículo 1 a 14. Este relacionamento, como que tu vas conhecer o Padre se tu não conheces a Jesus? Jesus é amor, então devemos ter amor. Só vamos ter amor se temos relacionamento com o Senhor. Só conseguimos perdonar se temos relacionamento com o Senhor. Só conseguimos ter vitória se temos relacionamento com o Senhor. Vitória. Vitória. Algo que Deus dá e Satanás não quita. É vitória, porque as brechas estão tapadas. Não estou falando, eu falei com o Senhor, Deus me deu não sei o quê, e depois Deus me quitou. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo vitória, vitória de verdade. E esta vitória é para o reino. E para ter vitória, tem que estar com as brechas tapadas, tem que estar entregue ao Senhor, tem que ter relacionamento, há que ter entrega. Não é? Em Hebreus capítulo 11, de versículo 7, diz: por la fé Noé, quando foi advertido por Deus acerca de coisas que aún não se veiam, com temor preparou el arca em que sua casa se salvasse. E por essa fé condenou ao mundo e foi hecho heredero de la justiça que vem por fé. Noé. Que é que Deus está dizendo para que tu puedas fazer? Que vai contra todo o planeta, que vai contra toda a terra, que vai contra toda a ideia humana. Que é que Deus está te mandando fazer e tu está ali, será que hago, será que não? Será que é de Deus, será que não é de Deus? Noé caminhava. Quando caminhamos, quando temos relacionamento, sabemos o que Deus está dizendo. Por quê? Porque a ovelha conhece a voz de tu pastor. Conhece, olha que escuta Deus falando aqui assim. Ele sabe que não é o inimigo, sabe que é Deus que está trabalhando, sabe que é Deus que está falando e ele vai e faz. Se Deus te mandar construir uma arca, uma pergunta que eu hice no outro culto: qual é tua arca? Que é que Deus está pedindo para que tu hagas e que muitos podem estar contra, muitos podem estar não aceitar, mas é Deus que está mandando. Relacionamento. Este é caminhar com Deus. Este é estar com o Senhor. Abraão
Em Hebreus capítulo 11, versículo 8 e 9, diz assim: por la fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair ao lugar que havia de receber como herência, e saiu sem saber aonde ia. Por la fé, habitou como estrangeiro em la terra prometida, como em terra ajena, morando em tendas com Isaac e Jacó, coherdeiros da mesma promessa. ¿Sabe que es esto, amado? Dejar todo, coger todo lo que es tuyo y salir, no saber a dónde Dios va a te llevar, porque tú estás en obediencia al Señor. Dios puede te llamar para esto. Dios puede te llamar para una grande obra. Y tenemos que estar preparados para aquilo que Dios quiere a cada uno de nosotros. Devemos estar preparados para obedecer. Pero só vamos obedecer se teremos relacionamento. Abraão tinha relacionamento. Ele derrou toda aquelas coisas, imagens, não, que havia ali, né? Derrou todo aquilo para poder obedecer, seguir ao Senhor. Nós só temos que deixar, começar a seguir. Moisés, em Hebreus 11, 27 a 29, por la fé derramou Egito, não temendo a ira del rei, porque se sostuvo como viendo al invisível. Por la fé celebrou la Páscoa e la aspersão de la sangre, para que el que destruya a los primogênitos não los tocase a ellos. Por la fé passaram el mar rojo, como por fé terra seca, e intentando os egípcios hacer lo mesmo, foram ahogados. Que é isto, amados? Relacionamento. Relacionamento. É caminhar. Ele pôde conhecer ao Senhor. O Senhor se apresentou a ele como eu sou. Que é isto? Relacionamento. Esse é aquele que caminha com o Senhor. E é isto que o crente tem que fazer. Hoje está muito mais fácil, amado. Porque Deus prometeu o Espírito Santo e o Espírito Santo está aí. Aonde? Aí. Aonde? Aí dentro de ti. O Espírito Santo está aí. Só escutar esse Espírito Santo de Deus. E começar a obedecer. Sabe quando começamos a ter relacionamento? Quando Deus diz assim, vai ler a Bíblia. Você está caindo de sono. Não vê a hora de dormir. Finalmente consegui me tombar na cama. Deus levanta, se ponga sentado e abra a Bíblia que quero falar contigo. Ai. Quem são aqueles que se levantam nesta hora? Na hora do cansaço. Eu não estou dizendo na hora que está, não, na hora do cansaço. Eu tenho que dormir, daqui 3 horas já tenho que estar de pé. Pero Deus está me tocando para abrir a Bíblia antes. Ele quer falar comigo antes que eu vá dormir. Relacionamento. Relacionamento. Quando Deus te chama por la madrugada para orar por um irmão, e tu nem aí para aquele irmão, já vai esta hora, Senhor Deus, tu vai me chamar para orar por um irmão, 3 horas da manhã, daqui 3 horas tenho que estar de pé. Relacionamento. Poner de pé. Começar a orar. Aclamar. Eu já tive vitória de madrugada. Sabe por quê? Porque Deus ha levantado irmãos e irmãs para orar por la madrugada e não tinha nem ideia do que estava passando comigo. De ali saiu minha vitória. Deus está te chamando para um relacionamento com Ele. Deus está te chamando para estar com Ele, para aprender a caminhar, ser um discípulo dEle, estar com Ele, aprender com Ele. Em São João capítulo 14, versículo 12, diz assim: de certo os digo, ele que em mim crê, as obras que eu hago, ele las hará também, e aún maiores hará, porque eu vou ao Padre. Tu pensas que Deus não pode operar milagros através de ti? Então, por que tu não crês na palavra do Senhor? Porque Jesus está dizendo, a própria palavra dele que está dizendo que tu, se tu crês nele, se tu crês na presença, se tu crês em ele, Senhor, tu harás obras maiores aún que Jesus. Sabe que é isto, amado?
El Dios está contigo, el grande yo soy está contigo, el poder de Dios está contigo. Não há mais que temer a nadie, porque Deus está contigo. Creia, solamente creia, não dude, não questione. Não questione, creia, pergunta, pero não questione. Tem alguma dúvida? Pergunte ao Senhor. Ele vai te contestar, ou vai usar alguém de Deus para te trazer a palavra, a revelação. Pero não acontece, não chega ali questionando, Senhor, por que desta maneira? Senhor Deus, por que tem que ser assim? Não questione. Obedeça. Aprenda com o Senhor. Busque a vitória com o Senhor. E o último aqui, vou terminar com Davi. Hebreus capítulo 11, de versículo 32 a 34. E que me as digo? Porque o tempo me faltaria contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefer, de Davi, assim como de Samuel e de los profetas, que por fé conquistaram reinos, hicieron justiças, alcançaram promessas, taparam bocas de leones, apagaram fuegos impetuosos, evitaram filos de espada, sacaram forças de debilidade, se hicieron fuertes em batalhas, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amados, sabemos que Davi só tuvo vitórias, nunca perdeu uma luta, porque Deus estava com ele, porque por mais que era um pecador, ele tinha relacionamento com o Senhor, ele caminhava com o Senhor, ele derramava toda a sua fé em el Senhor, em hora de los peligros, em hora de las dificuldades, em hora de las persecuções, em hora de las lutas, ele pedia, ele clamava a presença do Senhor e a liberação de Deus na vida dele. Haga lo mismo, amado irmão. Saia daqui com esta vitória, com este relacionamento. Oh, papá, eu tenho um relacionamento contigo, Senhor. Eu estou contigo, Senhor Deus. Sabe aquela causa, Senhor Deus? Sabe aquele problema? Agora estou caminhando para casa, Senhor Deus. Pero eu creio em tu santo poder, ó Deus. Esto não é mais meu problema. Esto não é mais meu problema. Não me pertenece mais aquele problema em minha casa. Esto é contigo, Senhor Deus. Eu pongo na cruz del Calvário, ó Deus, para que tu puedas cuidar. Porque agora, Senhor Deus, só quero alegria. Agora, Senhor Deus, é shalom. Shalom é paz de Deus. Oh, Senhor Deus, é paz. Não importa as lutas, não importa as dificuldades. Shalom, Senhor. Paz de Deus em minha vida, Senhor Deus. Porque estou contigo. Estou em Cristo Jesus, Senhor. E sei, Senhor Deus, que tu Espírito Santo está lutando por mim, ó Senhor Deus. Sei que tu Espírito Santo, ó Deus, está haciendo aquela obra, ó Deus, em aquela persona, está cambiando aquela persona, ó Padre Santo. Eu pongo todo em tus manos, aquele problema de saúde, ó Padre Santo, que eu tenho. Eu vou dizer que eu não tenho mais, ó Padre Santo, porque não é meu problema mais. Não é mais meu problema esta enfermidade. Está em tus manos, Senhor Deus, está em tus manos. Eu confio em ti, Senhor. Oh, Senhor Deus, aquele trabalho, ó Padre, aquela situação, ó Padre, insuportável, Senhor Deus, naquele trabalho. Mas sabe de uma coisa, Senhor Deus? Em lunes eu vou com alegria naquele trabalho. Sabe por quê? Porque aquele problema não é mais meu problema. Agora eu vou ali para adorar ao Senhor em meu trabalho. Agora este problema é tuyo, Senhor Deus. Ponga em tus manos, Senhor Deus, porque agora sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Oh, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Deus de poder. Oh, Deus maravilhoso. Amados, uma coisa importante para que possamos ter esta comunhão é o Consolador que Jesus enviou, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos conduz a Cristo. O Espírito Santo nos leva a Cristo. E Jesus dijo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para ter um relacionamento, temos que estar em el caminho, ter a verdade e ter vida. Temos que ter. Senão, não estamos em Cristo. Então, temos que caminhar. Se Jesus é o caminho, então temos que estar em Ele.
El relacionamento es en Él. ¿Quién es que necesita de um fontaneiro e vai buscar um eletricista? Quem é que necessita de um eletricista e vai buscar um desenhador de dibujos? Quem é que quer ser, necessita comprar comida e vai querer comprar aí em la tiendas de sapatos? Aquilo que queremos, aquilo que buscamos, temos que ir na fuente. Se quero comida, vou em supermercado. Se quero sapato, vou na tienda de sapatos. Se quero arreglar alguma coisa de eletricidade em casa, vou buscar um eletricista. Se quero ter vitória em minha vida, vou buscar a Cristo. Vou buscar a Cristo. Não vou buscar um irmão. Não vou buscar um cientista. Não vou buscar alguém aí que é muito conhecido. Vou buscar a Cristo. Vou buscar ao Senhor. Porque Ele vai me dar a vitória de salvação e Ele é que vai arreglar os problemas em minha vida. Eu aceitei a Jesus primeiramente por dolor. Porque eu não aguentava mais minha vida. Não aguentava mais uma vida de fracasso. Eu não aguentava mais. Não aguentava mais. Já comecei a escutar Jesus, não queria saber. Para de falar de Jesus. Para de falar de Jesus. Não me hable de Jesus. Não me hable deste nome. Não me hable deste nome. Chegou na hora de espera um pouco. Que é que está dizendo aí nesta igreja? Que é? Déjame ver. Déjame entrar. Déjame ver. Escutando. Senhor Deus. Eu hice todo errado em minha vida. Todo errado em minha vida, Senhor. Então, o que tenho que fazer é me entregar a Ti. É isso que tenho que fazer, Senhor. Deixar meus conhecimentos, deixar minha ciência, deixar aquilo que eu penso que és. E confiar em Ti, Senhor Deus, me entregar totalmente a Ti. Então, heme aqui, Senhor. Haga o que queira comigo. Heme aqui, Senhor, para a Tua obra, para Te servir e para Te adorar. E para ajudar, ó Padre Santo, todos aqueles que eu pueda passar e ter vitória em minhas experiências. Me dá vitória para que eu pueda ensinar a los demás. Me dá vitória nos problemas que estou passando. Queres que eu hable de matrimônio? Sabe o meu. Queres que eu predique de matrimônio? Sabe o meu matrimônio. Queres que eu predique de sanidade, Senhor Deus? Então se me sana, porque já passei por 2 vezes e não aguento mais. Me dá vitória, que vou falar deste Cristo que sana. Assim aceitei Jesus Cristo. Aprendi a caminhar por fé, amados. E cada dia, porque somos tão falhos, tão pequenos, não somos merecedores de nada disso, do que está passando. Pero vê que maravilha, Deus nos deu este espaço aqui para poder estarmos juntos. Vê tantas dificuldades que passamos e Deus cuida cada mês. Deus cuida cada de gotita, não te preocupes. Oh, glória, não te preocupes. Agora te preocupes, hablo contigo. Não te preocupes. Não te preocupes. Não tenhas medo, não te preocupes. Queda tranquila. Queda tranquilo, não te preocupes. Deus está em el comando. Ele está em el comando de tu vida. Tranquila. Porque se ponemos as manos, as coisas não vão. Se ponemos as manos, as coisas não funcionam. Deixa que Deus trabalhe. Nós vamos ser aquilo que Ele nos manda ser. Vamos obedecer a Ele, vamos servir a Ele. Vamos glorificar a Ele. Vamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Caminhar por fé. 2 Coríntios 5:7, porque por fé andamos, não por vista. Quer vitória? Fé.
¿Quieres salvación? Fe. ¿Por qué somos salvos? Por fe. No hay otra manera. Hay que creer en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día. Hay que creer. Correu a chave del Hades, como está ali em Apocalipse, e tem a vitória. Tem o controle da vida e da morte. Crê? Arrepende de tus pecados. Se entrega ao Senhor. Amém. Por fé. Já tenho minha salvação. E por fé tenho minhas vitórias também. Por fé, não por vista. Aquilo que Deus tem para ti é por fé. Em 1 Juan, capítulo 1, de versículos 5 a 7, habla a respeito de caminhar em luz, porque Deus é luz. Esse é o mensagem que hemos ouído de Ele e os anunciamos. Deus é luz e não há nenhuma tinieblas em Ele. Se decimos que temos comunhão com Ele, se decimos que temos comunhão com Ele e andamos em tinieblas, mentimos e não praticamos a verdade. Pero se andamos em luz, como Ele está em la luz, temos comunhão uns com os outros, e a sangre de Jesucristo, seu Hijo, nos limpia de todo el pecado. Que é isto? Relacionamento. Que é isto? Caminhar em la luz, caminhar e estar com Deus todo el tempo. Porque Ele vai mostrar. Porque se todo está apagado, está tudo igual. Se está sucio, se está limpo. É tudo igual. Pero se há luz, não. Eu sei onde está o pecado. Eu sei onde está o problema. Eu sei onde estão os obstáculos. Eu sei por onde estou quando eu tenho que passar. Porque há luz. E isto é estar com Deus. Por último é caminharem de acordo com Ele. Amós, capítulo 3, de versículo 3. Andará dois juntos se não estiverem de acordo? Como vamos andar com Deus se não estamos de acordo com Ele? Como vamos caminhar com o Senhor se não concordamos com Ele? Se não queremos fazer aquilo que Ele está pedindo para ser? Não podemos, amados, ir contra a palavra. A palavra dele está estabelecida. E maldito é aquele que cambia a palavra de Deus. Temos que seguir tal como ela é.